Espírito Santo. Honre, né? Continue adorando, nós já adoramos. Mas Ele tem mais para acrescentar à sua mente, ao seu coração. Ele tem mais ainda. Feche os seus olhos e não coloque nenhuma expectativa em homem, em nenhum. A nossa expectativa sempre está nos céus, na força dos céus, no mover do Espírito, na gratidão que nós temos a Ele. Então nós honramos a Ele em todo tempo, nós honramos porque Ele tem nos ajudado, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a sua graça e o seu favor. Quantos amam o Espírito Santo? Quantos amam o Espírito Santo? Quantos podem dar um glória a Deus aí, bem forte? Uma alegria estar ministrando, né? Se eu ficar muito tempo no Nordeste, eu lembro tudinho. Já volto arrastando, viu, macho? Foi um tempo bom ali com o meu irmão, com minha irmã Maria, né? Minha cunhada. A igreja do Pecém, uma igreja nossa. Para você que não conhece, existem 5 igrejas no Ceará ligadas a nós. E a gente vai lá, de vez em quando, visita os irmãos, e a gente vai lá muito mais para o aniversário, né? E na realidade é uma alegria sempre estar lá, porque o meu irmão fez 73 anos, e há 36 anos está lá. E é um trabalho que começou muito precário, e hoje você vai lá e você vê o milagre do Senhor, e você vê quão Deus é fiel, quão Deus pode mudar as circunstâncias das vidas das pessoas através de um homem. Mike Murdock, ele fala, entre Deus e o seu milagre existe um homem. Vou repetir porque você não entendeu. Entre Deus e o seu milagre, Deus sempre levanta um homem. Agora vocês deram um amém para o apóstolo Samuel pediu, né? Ele ia ministrar hoje pela manhã, mas ainda não teve uma recuperação. Vamos orar por ele. Pai, nós enviamos a bênção sobre a vida do Samuel. Senhor, que ele seja restaurado em todas as suas forças. Guarda ele, protege ele de todo mal. Nós como igreja o amamos e queremos vê-lo sempre bem, Senhor. Senhor, traz a tua força sobre ele e traz a tua saúde sobre ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele tem, né, nos dado a incumbência e a grande questão é falar sobre esse tempo de promessas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia num texto que não fala de promessas, mas eu quero falar sobre o aspecto que às vezes nos envolve, as circunstâncias que nos envolvem no dia a dia, que querem roubar de nós a convicção que tem que estar todos os dias dentro do nosso coração. Lamentações de Jeremias 3, no verso 17. Ô, João, fica sem graça não, João. Isso acontece. Está rindo e baixando a cabeça ali. Fala assim: afastou a paz da minha alma. Versículo 17. E esqueci-me do bem. Então disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto, do fel, do amargo e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí ele começa a trazer um outro aspecto que a gente precisa analisar bem. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar do Senhor a salvação, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, na sua mocidade. Assenta-se o solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado. Os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os perversos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Porque depois de queixar-se, ó homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos-nos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. E voltemos para o Senhor. Tá bom até aí. Amém, queridos? O profeta Jeremias, ele foi um profeta odiado. A gente fica olhando e a gente nós só tem o entendimento porque a gente lê e sabe da história, mas se coloque no lugar dele e recebendo uma palavra de Deus e falando assim, você vai profetizar e eles não vão te ouvir. Como você seria nesse tempo e você falar assim, olha, você vai ser usado por mim, eu te levantei profeta, mas enquanto você profetiza, eles não te ouvirão. E ele viu tudo acontecendo, ele profetizou o cativeiro, os 70 anos de cativeiro, ele viu, homens sendo levados, escravos, homens sendo mortos, mulheres sendo abusadas, jovens sendo levados cativos, e a sua alma e a sua mente, ela começou a receber de um peso que ele não conseguia enxergar uma possibilidade. Ele não conseguia ver realmente que algo sobrenatural e as promessas do Senhor poderiam acontecer. A grande questão da nossa vida é que a gente não está isento de nada disso, e todos os dias, e nós trazemos para aqui, os nossos olhos estão ainda vendo circunstâncias que abatem a nossa alma, e que querem trazer a nossa alma a um pesar, ele quer levar a nossa mente a um peso, a uma incredulidade. A alma, ela absorve as coisas ruins, e ele está dizendo que não só as coisas presentes que você vê, mas tudo que você viveu na sua essência, desde o seu nascimento, se você não tiver o equilíbrio e a fé necessária, a sua alma sempre vai buscar essas coisas e vai trazer de volta e vai tentar marcar a sua vida e possibilitar você de enxergar coisas e promessas que Deus tem para você. O seu passado não determina aquilo que Deus tem para você. A sua vida nos dias que você viveu não determina o que Deus tem para você. A história muda a partir do encontro, porque todas as promessas se concretizam e passam por Jesus. Ele é o amém, Ele é aquele que vai fazer, Ele é tudo em todos, Ele é o soberano. Por isso nós declaramos isso nesta manhã. A nossa mente, a nossa alma, ela precisa se fortalecer em Cristo. E eu pergunto a você, depois dessa declaração que ele fala, de repente ele para e fala assim, caramba, eu não vou ficar. Eu não vou deixar que a minha memória seja uma memória adoecida, enferma. Mas eu vou tirar os meus olhos das circunstâncias e vou colocar naquele que é o meu Deus.
eu vou tirar os meus olhos de tudo isso, dessa afronta, dessas coisas. Porque se eu continuar colocando a minha expectativa, a minha alma adoece, a minha esperança se vai. Mas as minhas esperanças não estão no homem, a minha esperança não está na expectativa, a minha esperança, ela muda, e eu tenho esperança e os meus olhos mudam. E aí eu pergunto a você, mudou? Jeremias começou a ver coisas diferentes? Hein? Não. Mas então o que mudou? Mudou a sua mente, mudou a sua capacidade de tirar os olhos das circunstâncias e começar a colocar os olhos naquele que pode estabelecer todas as coisas dos nossos dias, e nenhum dos nossos dias ficará sem o seu cuidado, ficarão sem a proteção e a bênção do Senhor. E aí o que ele traz? O que ele começa a mudar a sua perspectiva? O que muda na sua forma de enxergar? E ele fala, eu tiro os meus olhos das circunstâncias e começo a colocar no Deus, que é um Deus de misericórdia. Nenhuma promessa se estabelece porque você é bom demais. Oi. Levante as suas mãos em nome de Jesus e adore ao Deus de misericórdia e graça. Adore a Ele, porque não é estabelecido porque você é muito bom, porque eu sou muito bom, é porque Ele olha para você com um olhar de misericórdia, porque mesmo dentro de todo o nosso crescimento e amadurecimento, nós seríamos incapazes de viver coisas sobrenaturais e as promessas de Deus, mas nós somos capazes de viver promessas por causa de uma misericórdia que se estabelece todos os dias. A misericórdia do Senhor está sobre nós, a graça dele se manifesta todos os dias. Ele é Deus de misericórdia e nós não vamos olhar as coisas na perspectiva humana, natural, mas nós mudaremos e entenderemos que amanhã, quando eu levantar, há uma promessa sobre mim, é que as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a minha vida. Elas se renovarão. Elas têm a capacidade de se renovar, porque Deus é um Deus de misericórdia. Nós sabemos das nossas imperfeições, você e eu. Nós nos conhecemos. Por mais que nós venhamos a fazer, ainda às vezes erramos em algumas coisas. Embora venhamos a melhorar e buscar a perfeição em Cristo, porque nele podemos ser aperfeiçoados, ainda sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas dores, mas a nossa mente não ficará nisso. Os seus olhos vão mudar, os meus olhos vão mudar. Há um Deus de promessa, há um Deus que estabeleceu, há um Deus que deu a sua bênção sobre uma nação, e essa bênção não saiu de dentro deles. Deus não abandonou. E a gente fica olhando e as perspectivas sobre as promessas. A primeira coisa é que você precisa renovar a sua perspectiva. Então, por que eu preciso renovar? Porque eu preciso crer. Ninguém recebe promessa com infidelidade ou com incredulidade. Todas as promessas se estabelecem porque eu creio. Em nome de Jesus, você tem que crer naquilo que Deus estabeleceu. Tem estudiosos aí, eu não sei, porque eu nunca contei. Falam que a Bíblia tem mais de 30.000 promessas. Depois você conta e me fala, né? Mas ninguém toma posse dela
com incredulidade, com incerteza, com medo. A incredulidade, ela é um bloqueio para que as promessas se cumpram. Abraão e que você depois possa assistir às lives. Eu estava em Pecém, e às vezes eu tinha compromisso de pregar, tinha que sair, eu não participava das lives ao vivo, mas depois você pega lá, tem lá, assiste, né? A base de toda a nossa fé é em cima de um homem que creu. Levante as suas mãos e agradeça a Deus por levantar Abraão lá atrás, porque a fé chegou até você por causa desse homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. E o evangelho chegou, e ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos, nós precisamos crer, não duvidar. A dúvida é um ladrão. A dúvida é um ladrão. Mas nós precisamos colocar a nossa mente. O que muda é que a fé não se baseia nas coisas que vemos. Quando Jeremias declara isso, os seus olhos estão colocados nas circunstâncias, mas quando ele muda os seus olhos é porque ele passa a deixar que a fé que se estabelece no seu interior mude para uma outra direção. Ninguém vai mudar mente num aspecto de vida se não passar pelo crer, pela fé. Então ele tira os olhos das circunstâncias e e transforma o seu olhar para um lugar onde ele possa estabelecer um lugar de conquista, que é a fé. Nesses últimos dias, assim, de um tempo para cá, eu tenho falado que a fé não se sente, a fé se sabe. Vou repetir, a fé não se sente, a fé se sabe. Por quê? Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele fala que se a palavra entrar, nós verdadeiramente seremos livres. Qual a referência que você usa? Várias delas, vai procurar a Bíblia que você vai ver. Uma delas que a gente usa, porque já comentei com vocês, é Jó. No capítulo 19, quando ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Cara todo arrebentado, caquerado, destruído, arrebentado, machucado, ferido. E aí ele diz: eu sei. Não é as circunstâncias que eu estou vivendo. Não é a adversidade que eu estou vivendo. Eu sei, eu conheço, eu tenho convicção. Dentro de mim eu tenho fé. E a minha fé não é baseada naquilo que eu vejo, nem naquilo que eu sinto, mas naquilo que eu creio. Eu sei. No último capítulo, no verso 42 de Jó, ele fala: eu sei que tudo pode. Levante as suas mãos e glorifique ao Deus que tudo pode. Eu sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos, que nenhum dos teus projetos, nenhum dos seus propósitos, nenhuma das tuas promessas podem ser frustradas. Eu sei. Às vezes eu fico arrepiado, né? Isso tudo bem, a gente não é contra o arrepio. Mas às vezes as circunstâncias não vão arrepiar. Vão se levantar gigantes. Mas assim como ele te livrou do urso e do leão, ele vai te livrar do gigante. E aí nós precisamos colocar e entender fé.
E uma das coisas que a gente precisa entender, e que ele coloca as suas perspectivas em outros aspectos, ele fala sobre fidelidade. Quando ele tira os seus olhos das circunstâncias e leva os seus olhos para outros aspectos que mudam a sua mente. Primeiro, as misericórdias. Depois ele diz a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. E por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com isso? Por que nós esmorecemos e não acreditamos que Deus permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis? Como fala-se, né, em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele está mostrando isso e falando isso para um jovem. Nós precisamos perseverar na fidelidade dEle. Ele é fiel. Ele é fiel. Escute, você que está achando que o tempo é o maior inimigo, e às vezes você não está vendo, levante as suas mãos e declare fidelidade aos céus também. Em nome de Jesus, levante e adore Ele na sua fidelidade. Deus não perdeu a sua fidelidade para conosco. Agora entenda uma coisa. Promessas é estabelecida por princípios. Vocês estão comigo? Geralmente as promessas é consequência de uma obediência. Geralmente também temos que expressar nossa fidelidade e obedecer. E a obediência, ela requer, e cada um de nós vai ter que obedecer no nível que Deus requeriu de nós. Quantos têm promessas de Deus aqui? Todos nós temos, mas há promessas individuais. E na individualidade nós temos que ter a consciência que precisamos obedecê-lo. Eu e você precisamos obedecê-lo. A gente fala sobre Abraão, que Abraão, né, foi o pai da fé. Que ele teve fé. Quando você lê, né? Anotei aqui, Romanos 4, 20, 21, está falando ali sobre a fé que ele teve. E não só uma fé simplesmente superficial, mas uma fé profunda, e ele louvava a Deus, mesmo quando ainda não havia conhecido ou estado ele. Você sabe quantos anos demorou para Abraão receber um filho prometido? 25 anos. E a gente tem dificuldade de lidar às vezes com algum tempo, porque existem promessas que são imediatas. Repita comigo, promessas que acontecem hoje e agora. Se existir alguma pessoa aqui, entre nós, que ainda não tem uma experiência de salvação, a Bíblia fala, se eu crer e confessar, eu tenho ligação imediata com os céus. É uma promessa. Há muitas promessas que elas vão acontecer e tomamos posse, mas há muitas promessas que não acontecerão de um dia para o outro. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. A grande questão é o que a pastora Kátia estava ministrando e falando aqui, a inquietude do nosso coração que leva à precipitação de não aguardarmos esse tempo, não obedecemos, geramos recursos do nosso próprio entendimento e geramos decisões precipitadas que trazem problema em vez de bênção. E às vezes retarda coisas que estavam para acontecer por causa da nossa incredulidade, do medo, incerteza, e agilizamos coisas naturais e formamos posições que Deus não mandou tomar. Ismael era o filho da promessa, mas foi uma precipitação que causa problemas, que trouxe dificuldades. Caleb, vocês já ouviram falar sobre Caleb? Você sabe quantos anos Caleb esperou para receber a terra? Aí fala assim, aí a gente vai dizer misericórdia.
45 anos. 45 anos. Mas quando ele chega na sua velhice, ele fala assim: eu estou com vigor. Eu estou com vigor. Eu não deixei que a minha idade entrasse na minha mente para desfrutar de uma promessa. Me dá lá que eu vou guerrear e vou tomar a promessa. E uma das coisas que nós entendemos também é que as promessas sempre serão como um milagre sobrenatural que, pum, Deus vai fazer e amanhã você vai estar com tudo que Deus prometeu na sua vida. Hein, gente? É assim? Caleb teve que guerrear. Números 13 fala que quando eles chegaram em Cádiz Barneia, que a gente encara como uma encruzilhada do Antigo Testamento, onde pessoas tomaram decisões erradas por ouvirem homens errados. E essa é a grande questão: não ouça quem não alimenta a sua promessa, não ouça quem enfraquece a sua promessa, não ouça aqueles que não têm ligação com os céus, não ouça as vozes das circunstâncias, porque isso pode anular e você desperdiçar tudo aquilo que Deus estabeleceu, porque você parou de ouvir Deus para ouvir circunstâncias e homens. 10 espias mergulharam na incredulidade. 2 espias continuaram crendo no que Deus estabeleceu e na sua promessa. E Josué e Caleb foram homens que entraram na terra. Nenhum daqueles 10 espias entraram. A promessa era para eles também? Oi? Por que não entraram? Porque duvidaram, foram negligentes e não acreditaram na fidelidade do Senhor. Porque Josué e Caleb, assim, quem falou foi Deus. Se Ele falou, queridos, vamos entrar lá e vamos derrubar eles com um pedaço de pão. Agora, a grande questão, a gente vê que Davi foi ungido rei, novinho. Vocês conhecem a história, todos nós sabemos porque é um texto muito divulgado. Quando o profeta vai à casa de Jessé, e ele está lá no campo, e quando ele entra, ele é ungido, todos conhecem a história, não é? E aí o Senhor fala para Samuel: olha, Samuel, você ainda precisa amadurecer como profeta. É mole? Gente, você está olhando o exterior, eu sei o interior. Estava lá no anonimato e você recebe uma unção e fala assim: você vai ser rei. No outro dia, estenderam o tapete vermelho para ele, botaram uma capa, um cajado de rei, foi no outro dia. Queridos, Davi teve 3 unções de rei. E ele teve que guerrear. E a Bíblia fala que a casa de Davi lutou e teve guerra com a casa de Saul por muito tempo. A Bíblia que fala, né? Como o apóstolo fala, não sou eu que falo. Saul tentou matar aquele homem o tempo todo. Mas a única palavra que eu quero enfatizar, que Josué recebeu, que Caleb recebeu, que Davi recebeu. Quando você lê o texto, ele fala assim: e a casa de Davi prevaleceu. Quando você vai para Josué, a única palavra que você tem: eu serei contigo.
Levante as suas mãos, porque você não está hoje recebendo uma palavra, né, simplesmente para animar o seu coração, mas para trazer uma convicção de fé dentro do seu coração. O que vai mudar, pastor? Eu vou chegar em casa, aí meu marido já está convertido, meus filhos já estão convertidos. Levante as suas mãos. Não, mas você vai continuar crendo e vai continuar guerreando e vai continuar lutando, crendo numa promessa. E a única palavra que temos convicção é a mesma que foi liberada a Josué, Caleb: eu serei contigo. Caiu até o celular aqui, Jesus. Há um olhar e um diferencial que nós precisamos ter, a fidelidade de Deus. E Ele traz um outro aspecto. Ele tira os seus olhos das circunstâncias, da adversidade, e coloca os seus olhos na misericórdia, na fidelidade e na bondade. Glorifiquem ao Senhor, porque a bondade do Senhor está sobre nós. Deus é bom em todo tempo, o tempo todo Deus é bom. Mas entenda uma coisa: bondade é dar tudo o que se pede. Hein, gente? Seu filho, se você fizer isso, você cria um monstro. Sem o limite do não, do espera. Se você não fizer isso, você cria monstros. E a gente tem que ter muito cuidado com essa geração. Os filhos têm governado os pais, né? Filho, você quer isso aqui, né? Na minha época, come isso aí, é o que tem. E a gente vai mudando e vai ficando abobado, porque a gente aprendeu de uma forma, mas não sabe gerar maturidade e equilíbrio no sofrimento delas para gerar pessoas estruturadas para enfrentar a vida. Mas a bondade do Senhor, ela se manifesta todos os dias. E Ele diz que é bom aguardar do Senhor. Não espere simplesmente a bondade dos homens. Deus pode usar a bondade de homens para te ajudar, amém? Mas a nossa expectativa não está na bondade de homens. A nossa expectativa está, e a nossa esperança está na bondade dele sobre nós, porque nós esperamos, e é bom aguardar do Senhor, porque Ele tem o melhor. Eu posso errar com meu filho, mimando, trazendo coisas que eu não deveria fazer, mas às vezes pela minha incapacidade, ou às vezes a minha falta de capacidade de educar como convém, eu posso errar, mas Ele nunca erra conosco. E às vezes nós temos que entender que algumas coisas não foi Deus que prometeu. Mas não foi Ele. A gente tem tanto, e isso aí é o extremo da ignorância espiritual, é falar de pessoas que esperam casar com homens casados. O cúmulo da ignorância espiritual. Você é um troço assim meio doido, né? Mas existe isso. Mas eu não estou entrando nesse tema. Eu quero que você enfatize o seguinte: bom é o Senhor para você. E por muitas vezes, aquilo que você colocou, a sua expectativa, não era Ele que prometeu, mas a sua vaidade. Às vezes nós temos as nossas vaidades e não sabemos lidar com as promessas verdadeiras que Deus tem para nós. Uma das coisas que nós temos que entender é que toda promessa é estabelecida com propósito. Vou repetir.
Só o Hélio fez o amém ali. Toda promessa é estabelecida com um propósito. A pastora Cátia estava ministrando aqui sobre ansiedade e sobre propósito. Tudo que nós recebemos dos céus, até os benefícios materiais que por muitas vezes Deus estabelece sobre nós, não é simplesmente para você viver. Não é para você chegar aqui, aí ganhar dinheiro, comprar um carro novo e parar na frente da igreja para todo mundo olhar e ficar lá em frente da porta do carro. Você acha que é para isso que Deus te prosperou, queridos? Você acha que é para, vir aqui e todo mundo olhar que você tem? Hein, queridos? Você acha que é isso? Por que a sua prosperidade? Por que Deus pode trazer uma bênção e enriquecer alguns e trazer capacidade de administrar dinheiro e trazer... Por que Deus pode te prosperar financeiramente? Por que Deus pode trazer algumas promessas nessa área? Porque homens se levantaram nessa área e hoje sustentam vários orfanatos, sustentam missões. Por que homens como a Colgate inverteu o seu dízimo e dava 90% do seu dízimo para o evangelismo? Por que você entenda uma coisa? Toda promessa de Deus tem um propósito estabelecido nos céus. Então tenha discernimento de entender bondade de Deus sobre você. Não é uma palavra ilusória, todo mundo vai ficar milionário. Não, queridos, isso não existe. Capacidade administrativa, fidelidade, aspectos emocionais, tudo isso envolve. Mas a gente precisa entender bondade. E a bondade às vezes não vai deixar que você tenha coisas. Primeiro, porque às vezes você não tem nível de maturidade. Tem pessoas que não têm estrutura para receber. Oi. Falei oi. Viu, Marlene? Pessoas que se receberem um pouquinho mais, elas... Eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou falar. A gente às vezes não tem estrutura. Tem pessoas que elas vão pegar e se ensoberbecer, se jogar altivos. Eu vi pessoas que enriqueceram e começaram a ter. E eu tive experiências disso, queridos. De pessoas que têm mais e elas vêm me confrontar e querer governar a igreja. Querer me espremer para fazer aquilo que ele quer. Só porque ele é o maior dízimo da igreja. Tem pessoas que não estão preparadas para receber. Tem pessoas que não sabem lidar com as coisas. E tem pessoas que só buscam quando as coisas apertam. Só procuram Deus quando tem problemas. A igreja se tornou o lugar onde algumas pessoas vão por causa da sua necessidade, não por causa do seu amor a Deus. Então nós precisamos entender bondade. A bondade, ela vai estar sobre nós. A bondade vai te ajudar a ter discernimento de que todas as coisas estão estabelecidas com um propósito. Quando Abraão teve a capacidade de sair, ele teve que obedecer à voz dos céus. E ele falou, olha, você precisa sair da tua terra. Mas não sabia para onde ia. Muitas pessoas só querem tomar decisões e acham que tem fé com as coisas toda alinhavadas. Às vezes, Deus vai trabalhar com etapas. Oi? Às vezes Deus vai dar um pouquinho e daqui a pouco vai dar mais um pouquinho, dá um pouquinho mais. Trabalhando etapas na nossa vida, cuidando de nós todos os dias, porque Ele é assim, eu preciso amadurecer. Por que filhos de grandes milionários às vezes tornam as coisas em pouco tempo? Oi? Porque não valorizam, não esquecem, conhecem a escala de valor. Só dá valor
quem trabalha para conquistar. Então, bênção dos céus não vai acontecer, e propósito de Deus não vai se estabelecer, promessa de Deus não vai se estabelecer de um dia para o outro, com um milagre acontecer na sua vida. Não, Deus vai fazer você amadurecer, e Ele vai trabalhar senso de valor em você, para que você valorize tudo aquilo que você conquistou nele. E nós precisamos continuar crendo na bondade de Deus, mesmo que Ele diga não. Oh. Quantas vezes você receberam um não? A rapaziada aqui mais velha, né? Não era só um não, era uma cinta também. Mas ninguém deixou de sobreviver, crescer e amadurecer, porque o senso de valor é estabelecido pelo nível que nós conquistamos e trabalhamos. Quando você trabalha, você valoriza. Quando você envolve a sua vida naquilo, você dá valor. E nós precisamos crer na bondade do Senhor. Levante as suas mãos e agradeça. Há uma bondade sobre nós, há uma bondade, mesmo que você não sinta, e que a sua mente não capte isso agora. Eu quero ser um profeta para você. Deus cuidou de você em todo o tempo, mesmo quando as coisas ruins estavam sobre a sua vida, mesmo quando as coisas ruins estavam acontecendo, a bondade de Deus estava sobre você, a bondade de Deus já está sobre você, a fidelidade de Deus já está sobre você, a misericórdia de Deus já está sobre você. E o último item, para nós terminarmos, e diz: por que você está se queixando, cabeção? João capítulo 1, verso 2. Por que você está se queixando, cabeção? Tu pisa na bola direto e está querendo o quê? Arruma essa tua vida aí, seu. Apruma, macho. Queridos, eu vi pessoas anularem promessas tremendas na sua vida. Eu vi homens de Deus anulando promessas tremendas na sua vida. E ele diz: por que você está se queixando, cabeção? Você peca o tempo todo aí, quer ter uma vida em cima da tua vaidade e dos seus prazeres, e quer que promessa se cumpra? Ô pastor, você podia pregar essa no início e depois falar as coisas tudo boa, né? Eu também podia ter feito isso, né? Para não terminar tão brabo. Eu vi homens, e eu falo isso com toda clareza, e aí Deus me usou para ser profeta para ele. Eu vi promessas se cumprindo, e eu vi Deus me usando para levar palavras proféticas que foram jogadas no ralo por causa de uma noite de prazer. Oh, pastor. Ministérios pastorais indo para o ralo, ou retardando, ou adiando, porque a carnalidade e a força da sua vaidade foi maior do que a sua dependência e a sua fidelidade aos céus. Agora que a gente pede misericórdia, mas levanta suas mãos e fala: misericórdia. Mas eu falei que Ele é Deus de misericórdia. O que a gente faz às vezes é retardar. E às vezes a gente faz alongar muitas promessas que estão estabelecidas sobre nós. Quando você vai para Êxodo 13, ali a partir do versículo 17, narra a história de um povo que viveu debaixo da promessa, e a descendência de Abraão se estabeleceu ali. Eles saíram e do Egito, estavam sendo libertos e indo para a terra da promessa. Aí
o texto fala assim: e aí Deus não os levou por um caminho e fez rodear por um caminho mais longo, porque eles não estavam preparados para a guerra. E entrando na terra dos filisteus, olhando a força do inimigo, eles ficariam com medo e retrocederiam para o Egito. O que às vezes nós podemos é cumprir o tempo de Deus. O tempo de Deus é Ele que determina, tá certo? Mas às vezes nós alongamos esse tempo e às vezes até perdemos a promessa pela nossa imaturidade. Por isso nós precisamos sempre confiar na misericórdia, na fidelidade e na bondade. E clamar por misericórdia, por muitas vezes, porque dentro da nossa incapacidade humana, nós precisamos aprender a colocar e a orar e a conquistar no mundo espiritual, colocando a nossa boca no pó, porque ainda haja, para que ainda haja esperança dentro da nossa incapacidade. Quantos creem que Deus tem promessa para você? Promessas precisamos crer, promessas precisam se obedecer, promessas precisam se aguardar tempo, promessas precisamos entender que todas elas passam em Jesus. E nós não podemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias naturais, mas colocar nele o tempo todo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Se eu terminasse falando que Deus era misericordioso,